Porque, e olha que o voo do Remo é fretado. Exatamente. É fretado o voo do Remo. Tu não vai pagar nem passagem. Aí o assessor, ele foi para a coletiva acompanhar o treinador e não teve quem direcionasse os jogadores para passar na zona mista, pô. Isso é coisa de time nanico, isso é coisa de time pequeno, isso é coisa de gente que se faz de vira-lata estando numa Série A do Campeonato Brasileiro. É só quando o avião do Remo voltar do Rio, você fazer um checklist lá no aeroporto, quem vai descer do avião? Se vai ser só jogador e dirigente. Não, tirando os torcedores que coparam o Remo, vai olhar lá se não tem um monte de apadrinhado que podia não estar usando o avião do Remo e podia ir funcionário. Porque funcionário no departamento de imprensa do Remo é o que mais tem. Deve ter no mínimo uns 15. E funciona bem, roda bem. Roda bem. Não são meninos simpáticos, tudo e tal, mas faz o trabalho deles direitinho. Então não adianta estar na Série A e se comportar como Série O. Beleza? Com estrutura de Série O. Tá? Fica dado o recado aqui, beleza? O Paysandu até um dia desse estava passando vergonha. Parece que estava morrendo de fome que não mandava um assessor de imprensa porque é caro uma passagem. Uma passagem é cara para o Paysandu, com 8 milhões na conta que o Paysandu tem guardado aí dessa temporada, porque não tem que pagar a dívida atrasada, que está congelada lá na Justiça. Então, porra, ou vocês se comportam como Série A, ou pede para sair, irmão. Sai executivo. Olha, o executivo foi chamado de estagiário ontem na imprensa gaúcha, lá quando viram ele na beira do gramado. Foi até bom o empate do Remo, que pelo menos ele disse, tá aí, o estagiário não perdeu para vocês aqui. Nem pro Grêmio, nem pro Inter, né? Deu a resposta lá, o dorme em pé. Mas, porra, meu irmão, pede pra cagar e sai, parceiro. Se tu não tem condição de estar na Série A, não te mete. Ou então, se tu não é dirigente capaz de entender o tamanho de uma Série A e a importância de uma Série A, pede pra sair, pô. Vai assumir o Santa Rosa lá do nosso querido Luiz Omar, que a gente vai cobrar menos no Santa Rosa, pela estrutura que não tem e tudo mais. Agora, porra, tu pega uma grana, como o Remo tá pegando numa Série A, né? O torcedor botando uma grana, tu vai poupar de levar profissional, porra. Né? De levar profissional pra... Pô, chega lá... Ontem a Globo não pode... A Globo que detém o direito não pôde ouvir, a Cazé não pôde, a Rádio Gaúcha não pôde, a Rádio Clube que estava lá com o Jorge Anderson não pôde, a Rádio Liberal que estava lá com o Rodolfo não pôde, aqui a Vox Sport que tinha correspondente lá não pôde ouvir jogador. Não tem no Instagram da Vox aqui, não tem nenhum desafio. Alguém tem entrevista de algum jogador do Remo depois de um jogo daquele de ontem. Sabe? É sacanagem, pô. Sinceramente... cresçam, amadureçam, acordem, pô. Vocês estão na Série A, até a luz é diferente da Série A. Dito isso, vamos voltar pro jogo. Agora é o Fluminense. Não... Tem alguma coisa para soltar de sonora aí? Tem o Condé. Bora ouvir o Didi. Bota aí. Manter o aproveitamento que a gente vem tendo nas últimas 10 rodadas, né? Se buscar aí, a gente deve estar na primeira parte da tabela. Infelizmente, a gente começou muito mal a competição. Né? E é uma campanha de recuperação, né? Contra grandes equipes com muito investimento. Só que a gente... eu tenho falado muito isso com os jogadores. É importante a gente conseguir vencer em casa e buscar pontos fora, que aí a matemática vai ser a nosso favor, mesmo fazendo essa campanha de recuperação. Né? Então, nas últimas 3 partidas em casa, a gente venceu 2, empatou com o Atlético. A gente consegue aqui esse ponto importante, eu acho que pode nos ajudar bastante lá na frente, é continuar buscando alguns pontos fora, mas mais do que nunca fazer o dever de casa. Manter o... Para a Série A do Campeonato Brasileiro, aí o torcedor vai virar e vai dizer assim mesmo. Eu tenho visto isso, quero o comentário de vocês. Cara, mas não tem, cara. Os times que estão próximos do Remo são assim, blá, blá, blá. Só que, tecnicamente, são menos sofríveis para conseguir os resultados sofríveis que estão conseguindo. Sim. O que sobra no Remo, e sobra assim, de maneira modesta, é a vontade que o Remo demonstra em campo. Por exemplo, ontem, o Remo não fez uma partida brilhante, mas conseguiu brigar contra o Internacional, que tem um elenco melhor que o do Remo, se a gente for analisar no 1-1. E o Remo conseguiu brigar contra um adversário direto, lá fora de casa. Isso é importante, porque mostra que o Remo ainda está assim na briga, o Remo não está abatido, não está abalado.
Remo continua na briga, resultado importante. Separei aqui alguns números, dados do SofaScore, tá? O Remo teve 60% de posse de bola. Contra o Inter, no Beira-Rio, isso é muito positivo, Matheus. Mas é o estilo do Inter também, né? O Inter, do Inter de 2026, principalmente pós-Copa, é um time que gosta de dar a bola pro adversário. O Remo também. O Remo é um time que joga sem a bola. Sim, o Condé monta um esquema para que jogue numa linha baixa e tente o contra-ataque. Outro que eu queria destacar ontem também, assim, pela estreia, foi o Marlon. O Marlon fez uma boa estreia. Segundo o SofaScore aqui, nota 7. É aquele feijão com arroz do lateral básico que funciona, né? Remo muitas das vezes precisa de um feijão com arroz que funciona o básico para tentar fazer alguma coisa diferente no jogo. Não, e aí é um ponto, até eu perguntar pro Michel, se o Marlon, ele, nesse jogo mais, podemos dizer, ok dele, talvez bom, não sei, o que eu vi até torcedor reclamando dele já, mas um jogo ok dele é o suficiente para ele ameaçar a titularidade do Mike, que deve provavelmente ficar de fora contra o Fluminense, e a expectativa é que o Mike volte contra o Coritiba. Mas será que dá tempo do Marlon pegar essa titularidade? Porque o Mike, no jogo contra o Corinthians, o torcedor queria dispensar ele, né? Que aquele menino baixinho lá acabou com ele, e depois ele teve os desempenhos mais ou menos, podemos dizer assim. O Caio César, né? O Caio César. Cara, eu acho que são dois laterais do mesmo nível ali, cada um com sua característica diferente. Então, acredito que a briga vai ser boa, dependendo da situação do jogo, ele pode escolher um ou outro. Mas ainda, para mim, o Mike é titular dessa equipe. Eu acho que o Mike 100%, acho que ele já entregou uma regularidade interessante, e o Marlon vai ter que caminhar um pouquinho mais para poder conseguir fixar realmente como titular quando o Mike retornar, né? Mas aí, Valdo, Michel, a gente falou do Tchamba ali, e eu já falei, o Tchamba tem jogo que, se é o Marlon jogando como o Tchamba, o Marlon ia ser dispensado, porque o jogo de ontem do Tchamba me lembrou muito o que ele foi contra o Bragantino, por exemplo, que foi terrível. Mas ouvi muita gente pegando o pé do Zé Ivaldo também, que eu ouvi até um comentário, acho que foi do nosso companheiro lá, o Saraiva, que o Zé Ivaldo é aquele zagueiro que às vezes ele acha que ele joga mais do que realmente ele joga, e aí acaba se complicando no jogo quando ele poderia fazer um simples. Mais ou menos isso aí. O Zé Ivaldo, o torcedor vai entender o que eu tô falando, e se chegar nele ele também vai entender. Ele ousa demais, principalmente com a bola no pé. Não, principalmente com a bola no pé. Sim. E essa qualidade que por vezes falta acaba atrapalhando ele na avaliação, né? Porque não só os erros defensivos que acontecem com qualquer outro zagueiro, mas quando ele vai pro passe longo, que ele tenta e que ele erra, porque ele é ousado e ele não se esconde do jogo, aí acaba marcando muito durante a partida. Se o Zé Ivaldo faz a partida que o Tchamba fez, a gente embrulhava para presente e deixava lá mesmo, né? Já deixava por lá mesmo. Então, o Zé Ivaldo também precisa dessa sequência para ele poder ganhar confiança, ritmo de jogo e tudo mais. Acho que o jogo de ontem, para a folha salarial que o Inter tem, e a gente já teve outros jogos assim na Série A do Campeonato Brasileiro, quando os caras enfrentam o Remo, ele mostra muito bem o nível que a gente tem que cobrar do Remo. Por vezes, e entendo... Pra mim, o Remo tá fazendo a Série A que ele tinha que fazer. Porque... Talvez até um pouquinho a mais do que a gente esperava pelo começo do ano. Eu entendo completamente que quando o torcedor reclama que o futebol apresentado não é digno e que não é legal, não é bonito, o cara não tá à altura e tudo mais, eu entendo, porque ele cobra um nível de futebol que hoje não existe mais. Hoje é muito difícil você conseguir acompanhar um jogo da Série A, cara, se você não tiver um interesse direto. Sim. Porque o nível técnico, o sarrafo tá muito lá embaixo. Só ver a pontuação, né? É isso. E a gente cobra do Remo, por vezes, um nível técnico que talvez a competição não te exija isso. Eu não cobro esse nível técnico, eu cobro, cara, em alguns momentos, um pouco mais de uma postura do Remo que... Pra mim, esse mas você vai dizer que os caras não estão. Não, esse jogo contra o Inter foi o diferencial. Mas o Remo não correu. Mas o Remo teve postura. Não, esse jogo contra o Inter foi o diferencial.
Não é correr, Michel, é tentar fazer algo diferente. Porque se o Remo tiver só resultados normais, o Remo vai cair. Mas nem se o Remo ficar no 1-1, empatamos com o Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro tem a folha de 500 trilhões, a gente empatou bem. O Remo vai cair se ele ficar comemorando empate. Se eu não me engano, para não cair, você precisa ter 40% de pontuação, não é isso? Algo um pouquinho assim? mais, um pouquinho mais. Normalmente, é. Depende. Então, esse ano talvez ou seja, até... você mais perde do que ganha. Sim. Você mais perde Sim. do que ganha. Então, assim... A parada é tu continuar. Eu repito, pra mim o Remo ele tá fazendo a Série A que ele tinha que fazer. Ele é competitivo, ele entrega aquilo que times que normalmente sobem entregam. Qual é o diferente desse ano? O Atlético Paranaense é completamente diferente. O Coritiba já tá caindo de novo. O Coritiba que já não tem um patamar financeiro do Atlético. Ele já tá começando a ter um meio de tabela. E o Remo tá fazendo o que ele tem que fazer. O Vitória oscila... Ele tá dentro da competição. Cara, Mas em alguns momentos o Remo ele poderia entregar algo a mais que a gente vê claramente que esse time poderia passar. Eu repito, não é algo tão acima. Mas eu falo de postura, principalmente, Michel, no pós-jogo. O problema é que eu entendo o que você tá falando, que dá pra fazer algo mais. O porém é que é a segunda menor folha da Série A do Campeonato Brasileiro. O meu ponto é não comemorar o normal. A gente tá comemorando o normal com o Remo. Mas não é o normal. Mas assim, cara, empatar com o Atlético Mineiro no Mangueirão. Mas assim, Mataus... É difícil. Se a gente analisar, se a gente pensar... É normal, acontece, é natural. Não, cara, empatar com o Atlético Mineiro, empatar com o Vasco, empatar com essas equipes em Belém é um resultado normal. Também acho. A gente não pode subestimar o Remo, porque o Remo tava... O Wagner falou isso quando o Remo subiu. Mas você também não pode pesar na crítica. Não é pesar na crítica, mas é não comemorar o normal. Não é tratar o normal como algo espetacular. E é isso que tá me incomodando esse ano. Acho que ninguém tá fazendo. Se fez isso sim. A gente cai naquela que o Michel falou. O Remo tem a segunda menor folha salarial da Série A. Mas então pede, manda ofício pra CBF e pede pra cair, por isso. Quando começa a Série A, quando começa a Série A... O nível de cobrança pra dentro da realidade do Remo, pra mim é exagerado. Porque quando você... O normal, se você for botar folha por folha, o Remo já caiu. Se você for botar folha por folha. Estrutura tá na Série C. Também. E quando só que começa o futebol a Série A, não se define assim. Concordo. Sim. Você pode ter um time com uma folha pequena e que pode fazer bonito e você pode se manter na Série A. Pode. Mas ao mesmo tempo, pra mim, tu não pode espetacularizar o médio. Mas não é... Olha, dito isso, o Raimundo Flávio, 33... Ele diz o seguinte pra vocês pararem de brigar aí. Faltam só 6 vitórias e 4 empates. Mas é isso. E não, aí, eu acho assim, e como cara, vão se quando dar... Quando começa a Série A, qual era o cenário pro Remo? Não cair. Brigar contra o rebaixamento. Hoje, o Remo briga contra o rebaixamento. Então, assim, quando o Remo vai lá fora e consegue um empate contra o Internacional, é de se comemorar sim, pô. Sim, o empate porque antes do jogo a gente dizia que o Remo ia lá para tentar segurar ao menos o empate. O Remo vai lá e consegue o empate. Se a gente fizer um corte um pouquinho antes da pausa para a Copa do Mundo, o Remo vem fazendo uma campanha de recuperação, pô. O Remo conseguiu vencer o Botafogo fora, o Remo conseguiu empatar com o líder Palmeiras aqui em casa com 1 a menos, e aí vence o São Paulo, vence o Vitória, conseguiu empatar com o Atlético Mineiro, que é uma grande equipe, e vai empatar agora fora contra o Internacional. Cara, mas na Série A, todo time... É basicamente grande, tem uns 12 ou 13 grandes. A régua de cobrança do Remo, ela tem que ser mais embaixo do que a gente... Eu acho que a gente vai subestimar o Remo. Eu entendo o que você tá falando. A gente não pode subestimar o Remo. Não pode subestimar, Mataus. Mas a gente tem que entender que a dificuldade é grande. Não, entendo. E aí você olhar mais pro lado positivo do que ficar toda hora puxando pra trás e dizendo que o time não presta, que o time é ruim, que o time não dá, que os jogadores não se comparam com os outros. Eu quero me meter rapidinho. Eu acho que o Remo sempre, infelizmente, quando consegue, ótimo. O Remo tem que sempre fazer muita força para conseguir um resultado. E aí, quando você precisa fazer muita força, você não pode, entre aspas, se dar o luxo de escalar errado, de ter um mau momento de um bom jogador, de perder jogador por lesão ou cartão. Então, é um time muito limitado nesse aspecto. Nesse aspecto, tá? E outro,
eu fico até com o pé lá e o pé cá, porque eu sempre brinco, mas falando a verdade, desde o Fala Abner, né, à noite, né, inclusive essa semana a gente tem que voltar para a resenha, assim que der, digo o seguinte, o combinado, desde lá da Liberal, quando nós estávamos lá, eu falava sobre isso, o Mataus lembra mais, talvez, que ele fez mais programas comigo lá do que o Michel. Eu dizia assim, olha, gente, o combinado é a gente subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, legal? Reorganizar o clube, fazer investimentos no Baianão, na sede, no pagar conta, no CT, aquela coisa toda. Aí a Vale vem dar de presente 10 milhões aí. É de presente mesmo, porque a Vale não precisa de porra nenhuma do Remo e nem do Paysandu. É de presente mesmo, tá? Então, desculpa aí o termo até. E a gente vai pegar pisa, aí ano que vem a gente vai para a Série B, mas com grana, 20 milhões, 30 milhões na conta, né? Para subir logo para a Série A e pegar mais 150 milhões. Esse foi o combinado que eu fiz com a galera na época, tá? E aí depois, para ficar um pouquinho mais ousado, em Belém e Caldeirão a gente mete a porrada em todo mundo, talvez não no Palmeiras e no Flamengo, mas aí se empatou com o Palmeiras, ainda tem um Flamengo por aí. E fora, seja o que Deus quiser e vamos lá brigar. Aí já começamos a mudar o planejamento. Começou, pegou a primeira porrada, começou a confusão todinha. Mas a gente está aqui para analisar futebol. E às vezes a nossa análise, ela vai machucar o torcedor, ela vai machucar o dirigente, porque a gente precisa ser lúcido sem passar pano. Eu entendo o Mataus quando quer o melhor futebol, eu entendo o Michel quando normaliza, e é natural, Michel, normalizar que, porra, meu irmão, está com baladeiro e os caras estão com metralhador e tal, aquela coisa toda, o Felipe dando opinião. Agora é o seguinte, cara, o Mataus matou a pau ali. Ele disse o seguinte, e vocês no comentário de vocês, o Remo tem um menor investimento. Se nós formos para a Série A, falar de Série A com o Remo lá, e a gente listar esse menor investimento e falta de estrutura, o Remo está enxerido. Exatamente. Nem devia estar aí. Exatamente. O Remo é o maior fenômeno. O Remo é o maior fenômeno nos últimos 10, 15 anos na elite do futebol brasileiro no país que tem 5 Copas do Mundo. Acho que compara com o CSA, quando o CSA consegue também. Porque, vamos lá? Não, o CSA que está sumido aí, sim, na merda tem um centro de treinamento lá. Porque o centro de treinamento... Acho que só a Juventude fez isso. Porque o centro de treinamento tem gente que se engana. O centro de treinamento não é só ter campo para treinar, gente. Isso ainda é o pensamento nosso aqui, que não temos campo para treinar. O Paysandu tem 2 lá. É o primeiro passo. Não é bola e campo. O centro de treinamento é você entrar no centro de excelência pela manhã e sair no final do dia com todos os exames feitos, toda a alimentação feita, com descanso de qualidade, no único lugar. Entendeu? Isso é centro de treinamento. Não é só ter o espaço físico. Quem pensa que o Remo e o Paysandu vão ganhar os CTs e não vão ter que equipar... É igual ao hospital. A coisa mais fácil que tem para o poder público é fazer hospital. Você faz uma concorrência pública, uma empresa vai ganhar, tu aloca o dinheiro ou no governo federal, alguma contrapartida do estado, ou município, estado, aí você vai construir. A merda é você equipar esse hospital e contratar médicos, enfermeiros e todo mundo e pagar todo mês a conta. Esse é o problema. E o centro de treinamento é da mesma forma. Eu falei sobre a COP 30. Belém ganhou uma nova doca, uma nova Tamandaré, uma nova praça tal, uma nova rua tal. Se não tiver manutenção, com uma prefeitura horrível que a gente tem, um prefeito falido, tanto na parte organizacional quanto parte administrativa, que é o que nós temos, infelizmente, hoje, aqui em Belém, uma vergonha essa prefeitura, por tudo. Agora ele anda atrás, parece macaco de auditório da Hanna e do Helder nas caminhadas. Eu acho que ele não devia ir, que perde voto. Fica meu conselho aí pro MDB. Não deixa o prefeito, porque ele não vai agregar nada. Ele não vai conseguir voto de ninguém pro MDB. Eu acho que é um toque que eu dou aí para vocês. Se não tiver manutenção, a doca ano que vem não presta mais, a Tamandaré não presta mais, o Parque da Cidade também não presta. Se não tiver manutenção, é por isso que o poder público, que não se garante fazer, ele pega e entrega o Parque da Cidade para alguém administrar,
né? E não vai conseguir com a DOCA, né? Não dá para administrar DOCA, Porto Futuro e tal. Que foram boas obras, boas coisas que aconteceram em Belém, ela realmente ficou mais desenvolvida. Mas voltando à questão do Remo, cara, é muito cruel certas críticas que a gente faz ao Remo e, ao mesmo tempo, a gente está torcendo muito para dar certo, cara. E tem mais. Se ficar nessa levada aí de um pontinho, 3 de vez em quando, mais um pontinho, perde ali, e os outros continuarem também chegar nessa vivo crise, até o final, né? E se chegar vivo pro jogo contra o Corinthians, que é o último em Belém, tem que fazer mais 2 Mangueirão. 80 mil pessoas. Porque um só não vai dar. Não, o meu ponto principal, Abner, é que quando o Remo tiver um resultado ruim e a desculpa for, os caras têm mais dinheiro, aí, cara, eu acho que fica muito fácil também. Não é questão de ter mais dinheiro. Mas entra toda vez que o Remo empata com alguém em Belém... Mas o Remo sempre vai ser... Mas então assim, essa conversa sempre vai... a gente chega na A chance do Remo tá no mapa. A chance do Remo tá no mapa. Vai lá e crava. Belém, Mangueirão. Sim. É a chance do Remo. Se o Remo E que não não ganhar tá os jogos em fazendo, Belém... né? A análise, E que não tá fazendo. Hoje o Remo tem a 3ª pior campanha da Série A jogando em casa. O Remo empata com o Atlético, empata com o Vasco, empata com o Palmeiras. Me confirma aí, Michel, quantos empates o Remo teve em Belém? O Carlos Alberto fala aqui, esqueceram que o maior fenômeno do futebol brasileiro em termos de acesso 5 empates em Belém. e bater alto foi o Fortaleza. Mirassol. Ei, mas para isso chamaram o Rogério Ceni, estruturaram o clube, chamaram o Rogério Ceni e fizeram um centro de treinamento que só o gramado naquela época foi R$1.200.000 que o Papelinho me falou. Um gramado do centro de treinamento, R$1.200.000. E aqui o Remo, que está ganhando um CT, vai ter só 3 campos. E isso aí o Fortaleza fez na Série B, né? Quando ele sobe pra Série B, ele completa ali o CT Ceni. dele com o Rogério Ceni. O Michel fala aí da campanha do Remo, foram 5 empates em Belém. E 3 vitórias. Quando o Remo empata com o Inter, quando o Remo empata com o Vasco, quando o Remo empata com o Atlético Mineiro, não vou nem colocar o Mirassol na época, mas eu pego mais o do Inter, que fala do nome dos times. Pô, se tratou o Inter como se o Inter fosse o campeão do mundo atualmente. Ainda era o Osório na época, o treinador. E não é esse Inter, é o Inter que faz um tempo aí que luta pela permanência. O Vasco, então, eu já falo, não tem mais G12 no Brasil. O Vasco começa a Série A pensando em não cair. Todo ano o Vasco começa a Série A pensando em não cair. Então, se a gente olhar pra camisa, pro dinheiro, e falar, não, empatou, não, mas tá tudo bem, esse time é maior, esse time tem mais dinheiro, o Remo vai cair. Então o Remo não pode ficar com esse pensamento de toda vez que empatar com um time grande em Belém, achar que tá ok, porque esse time tem mais dinheiro, esse time tem mais camisa. A mesma coisa, cara, não é deixa eu falar questão uma de ter coisa pra mais vocês. dinheiro, O é a Remo questão de elenco, não cara. é Se a o gente seguinte, mas é o dinheiro, mas é o Matheus, dinheiro. olha só, deixa eu te falar. o A elenco campanha que o do Remo Remo tem vai é pra ser isso, sofrida cara. até o final. Concordo, Esse é o eu ponto. concordo E com aí isso. a gente tá É falando isso, o seguinte, tu tá falando de um recorte, tu tá Não, falando pra assim, mim, o ponto é não supervalorizar esse tipo de resultado. O Remo tem a 3ª pior campanha da Série A jogando em casa. Isso. São 3 vitórias, 5 empates e só 3 derrotas jogando em casa. Empatando que o Ceará caiu ano passado. Desses 5 empates, olha só o que eu vou te falar. Desses 5 empates, se o Remo ganha 2 jogos... Mas o sim, Michel. Não, a gente tá falando da campanha, Matheus. A gente tá falando da campanha, Matheus. Dos 5 empates que tu tá reclamando, se o Remo ganha um jogo... Sim. Você põe mais 2 pontos pro Remo. Sim. Um jogo. O Remo tá fora da zona de E rebaixamento. se o Remo perde, ele tava na lanterna, jogo, tava no vice-lanterna. um jogo. Ou seja, pra Mas um a gente time, tem que olhar o copo cheio, Matheus. Pra um time, Pela estrutura e o tamanho do Remo na Série A, pô. que teve que se refazer todinho. Por que quis? Não. Não, o Remo não manteve. O Remo começou janeiro sem a mínima condição de montar um elenco. Não, Pra um mas time o Remo ele tinha titulares que ele poderia A gente manter. Ele está não no quis. meio de agosto. Naquele time ridículo ano passado? Não, o Remo ele libera o Reinaldo e fica com o Tassano, que era o reserva do Reinaldo, por Nem exemplo. jogou. Que Reinaldo, rapaz? Nem O jogou. Reinaldo nem jogou. Não, O eu Tassano falo nem de jogou. estrutura. Não, mas eu falo de formação de elenco. O Reinaldo que tu fala é O zagueiro.
O Remo perde o Caio Vinícius e fica um tempão procurando um outro primeiro volante. Que tinha suas limitações na Série B. Tinha as Tu imagina a limitações. Série A, Esses caras não Matheus. iam deitar na Série A, mas o Remo ele não manteve a sua base porque O não Remo quis. é um fenômeno. O time que o Remo subiu da Concordo. Série C pra Série B, meu Isso. Deus. O da Série B pra Série A, minha Nossa Senhora. Então, o cenário é o seguinte: se de 5 o Remo só perdeu 3 vezes em casa. Tudo bem que não o certo é vencer. Tudo bem. Peraí, tudo rapidinho. O que é que tu queria, Matheus? Não, pra mim... Não, deixa o Matheus falar. Deixa o Matheus Pra falar. mim, o que é o que tu queria, ponto Matheus? principal é que, muitas vezes, quando o Remo conquista alguns resultados, eu nem tô dizendo de ontem, eu falo da campanha do Remo. Quando o Remo conquista alguns resultados que, pra mim, são ruins, a primeira frase que se fala, muitas vezes, não, mas esse time é maior e esse time tem mais dinheiro. O Remo, ele tinha totais condições de eliminar o Santos. Teve até a expulsão lá do Marlon, que foi toda aquela polêmica e tudo mais na Copa do Brasil. Não, o Remo foi roubado o contra o jogo, Santos. o jogo lá ele poderia até ter um desempenho um pouquinho melhor. O Remo poderia ter vencido o Atlético Mineiro aqui em Belém. O Atlético, quando faz os 2 gols, depois ele dá uma desligada que o Remo poderia ter vencido. E o Remo, ele, até mesmo nesse jogo contra o Inter, mas eu falo principalmente dos jogos em Belém, em vários jogos em Belém, o Remo ele tinha condições de vencer o adversário. O Remo ele não conseguiu vencer o adversário e uma das desculpas, porque para mim é desculpa, ou uma das muletas, é que não ganhamos porque esse time tem mais dinheiro. Se isso virar o normal do Remo na Série A, virou, bicho, toda vez o Essa falha do Condé. Mas quem é que treina o Remo? Mas é onde ele se pega, pô. Ele não pode virar e dizer o Manga é uma merda. Mas aí a gente não pode tratar como normal. O cara não pode falar isso, Aí eu vou Matheus. defender o Didi. Quando não ele pode. chegou, já tinha o Mussum, o Zacarias, já tava tava todo mundo aqui. aí, Não, aí eu vou defender. Não, Bem, pô, eu acontece com o vou Remo pedir até desculpa pro É. Michel, porque eu disse, Michel, deixa o Matheus falar que eu tô tentando entender. Não, o Matheus ele quer causar. Vá Não é. tu quer É causar. só- o que a gente quer acontece, o que botar, a gente acontece, quer se a cobrar, gente for puxar... Mas ao mesmo tempo eu não vou ficar nessa muleta que o Remo tem menos estrutura e menos dinheiro. Não, que é o que Quando eu tem reclamo. jogos que é possível sim entrar sim, mais lógico, antenado e no jogo. obviamente. É isso que a gente tem que cobrar. Mas é isso que eu tô A gente tá cobrando. cobrando. É A isso gente que eu tô tá falando cobrando. de 5 jogos em casa que o Remo perdeu 10 pontos. Dos 5 jogos, ele empatou 5. Além das videocacetadas contra o Grêmio, contra o Atlético, Sim. contra... Tem umas O videocacetadas Mirassol aí. faz 2-0, enfim. Tem umas videocacetadas. Fala, Zaca, senão tu não vai falar E no a gente programa. tá falando de um ponto. A questão que o Matheus puxou dos resultados, que o Remo empata, não sei o quê, é a limitação técnica, cara. Às vezes tem muito resultado que o Remo poderia sim ganhar o Santos, mas esbarra na limitação Isso é um técnica. ponto importantíssimo. E aí, eu sim. acho que esse é o principal ponto, pô. Quando a gente discute o Remo empatar lá com o Internacional, empatar com o Palmeiras, não conseguir vencer um Mirassol, por exemplo, esbarra na limitação técnica. O Léo Condé, quando ele tenta fazer algo diferente, não defendendo o Léo Condé, mas quando ele tenta você tem medo de fazer defender o Léo algo Condé? diferente, claro, ninguém gosta dele. Defenda se você gosta dele. Eu não gosto. Mas assim, quando ele tenta fazer algo diferente, ele olha pro banco e não tem o que fazer, pô. O Abner não gosta e que faz críticas ao Léo Condé e que são críticas por vezes pertinentes em relação à escalação e tudo mais. Mas puxa o histórico do Léo Condé. O cara acabou de falar aqui que o Remo é o 5º ou 8º, né? Nesse Nessa recorte volta. recente. O Remo terminou de maio até junho, até a parada pra Copa, também entre os melhores. Então, assim, ele tá fazendo muito com pouco, logicamente com muitas críticas. Ele erra e erra bastante, na Tu queria minha terminar o opinião. jogo de ontem contra o Inter. Olha só como é o futebol. Tu queria terminar o jogo de ontem. Tava escrito nas estrelas que tu ia terminar o jogo de ontem. O Condé tá fazendo muito, ou ele tá fazendo o que o Remo pode fazer? Não, ele tá fazendo muito. Eu acho que o Remo tá fazendo o que o Remo pode fazer. Você me diz acho que ele poderia 8 fazer jogadores. mais. Você me diz 8 jogadores do Remo hoje que seriam titulares em pelo menos 5 equipes do Campeonato eu Brasileiro? já fiz essa conta. Acima ou abaixo do Remo? Não. Eu que preciso de 8 jogadores Só do sobra o Remo Vitória, só que sobra o seriam Vitória, titulares Chapéu. em 5 Por aí. equipes. Só sobra o Vitória, que tá com uma pontuação bem melhor que a do Remo e a Chape. Marcelo- Só esses dois. É isso. Só esses dois. Marcelo Rangel, Você não Marcelinho. consegue, jogadores do Remo. você consegue Marcelo Rangel, Marcelino, você discute o Chamba numa zaga ou outra. Tem um O que Zé não é titular Wellison do na Remo, Chape. mas seria... É isso. Mas não- Zé você não Wellison, consegue Vitor 5, Bueno. 6 equipes. Você não consegue 5, 6 equipes Não, para botar os caras como claro titulares. Que não, claro que não. Então você tira aí. Eu já apontei isso também. É isso, gente. É o que temos para ler o momento. Acho que Agora, a gente tem que ir mais pra realidade. olha só como é o cara. futebol. Olha Quem é como o futebol. artilheiro do Remo na Série A? Manga já. Já, né? Os E dois se eu não me engano, empatados com o Manga, 6. né? O Jajá e o Manga. Eles seriam titulares aonde na Série A? Isso.
Não seria. O Jajá, no Rio. o Jajá, se a Chape e o Vitória. E hoje, o Jajá seria Jajá. alguns times. O Jajá, se a Chape, o Vitória, o Vasco e mais uns 4 soubesse que ele ia jogar o que tá jogando pelo Remo, aí e mais times Sim. do que Chape e Vitória, de repente. Até que ele- Olha, quem que acreditava que ontem o Remo ia terminar o jogo com o Patrick em campo e empataria, poderia virar. Se o Remo faz aquele gol com o Manga, ele poderia chegar ao segundo gol, da forma que ele estava com a bola e se ele continuasse encorajado a vencer a partida, né? Poderia ter acontecido isso também, a gente pode citar. Olha, a gente tem uma tela ainda. Tem telas para pagar? Quais são as telas para pagar? Temos uma Vitor aí, Bueno, né? temos uma aí. Pós-Copa. A pergunta é essa. Vitor Bueno já está pronto, sendo o melhor jogador tecnicamente do Remo, para virar titular no jogo contra o Fluminense? Bota na tela para gente Aí. os números do Vitor Bueno, porque aqui na Vox Sport é assim. A gente é brilho e luxo, a gente quer se divertir no final. Cadê a tela? Agora sim. Está com delay. Epa, 7 jogos. A Lobo apareceu aqui, disse A que Lobo. São os liberaram números na pós-Copa internet, do- na cela. Gente, corram lá pro Instagram da Vox Sport, Vox Seu Notícias. jurídico agiu já? Que tem 2 vídeos da Lobo e mais um que a gente vai subir hoje, que tá uma coisa imperdível, gente. Loucura, Instagram. Jogos 7 na Série A? É, os jogos pós-Copa, né? Depois da volta pra Copa do 7 Mundo. jogos, minutagem em campo só 153, titularidade 1, ausências 1 e gols. Assistências. Assistência, Quem desculpa. fez 1 e essa gols. manchete aí? Quem fez? Foi tu? Foi tu, Vitor mano? está muito bueno. Eu acho que mais 10 minutos. É. Como é o nome do interior lá? Novo repartimento. Novo Mas eu nasci em Belém. nascia colorido, hein? Nasci em Belém. Olha só, deixa eu Vitor falar. Bueno que só foi titular, foi contra o Corinthians, ele é titular, e depois ele não foi mais titular depois dessa... Ele entrou joga, pra vocês Copa do botariam Mundo. de titular contra o Fluminense, galera? Antes do jogo contra o Inter, o Matheus abre a boca e fala com muita propriedade e com razão de que ninguém discute a titularidade do Vitor Bueno e que é de se lamentar extremamente A isso reserva, né? acontecer. A reserva de um jogador como o Vitor Bueno. O que o Matheus quis dizer? Pô, um jogador do nível do Vitor Bueno, da qualidade do Vitor Bueno, hoje a gente não tá discutindo se ele tem que ser titular ou não. A gente não tá A brigando gente não com o tava Condé. até ontem. É, até ontem. E ele faz o gol. E ele E entrou quando bem. o Bueno entra no lugar do Jajá, eu repito, quando foi chamado de burro É, exatamente. contra o Atlético Mineiro. Então, assim, eu sempre sou a favor, e isso é em qualquer equipe, do talento. Sempre, eu não vou entender o futebol brasileiro abrir mão do talento. Não vou entender. Você jogar ali com Mas Zé o Zé Ricardo Wellison, vai morder. Zé Wellison, Pico. Não, mano, ponha outro pra morder. Contrata um cara lá que vai morder mais lá no meio de campo, faz qualquer outra coisa. Joaquim Mas Gonçalves deixa o mandou cara uma do ponta, passe. hein? Opa. Joaquim Gonçalves mandou uma ponta, mandou 3 pra gente. Obrigado, Joaquim. Acredito que o Remo está fazendo sim um campeonato que está ao seu alcance, muito fácil para o torcedor, só reclamar da diretoria atual, treinador e jogador. O Remo até um tempo atrás estava brigando contra o rebaixamento da Série C, então vamos cobrar com consciência. Diz aqui, a gente vai... Então a nossa cobrança vai ficar no lamentar que podia ter ganho esse jogo, que podia ter empatado aquele, que vamos podia ficar não ter nisso. perdido aquele. E assim tem que ir. O problema é que a merda é que o Remo tem camisa e uma torcida absurda.